Começa mais um programa Quadrinhos, começa mais uma aventura e dessa vez voltando com menos um integrante, porque infelizmente nosso querido e amado Sonhe Comigo, Anielo Greco, então ele não está participando hoje, mas voltamos com o Zé Paulo, Oi, beleza? voltamos com o Zander Opa! e voltamos com o Edson. Eu falando o nosso segundo programa que a gente já tinha prometido sobre o WandaVision. Agora, nossas considerações finais, porque o programa acabou. O seriado finalmente chegou ao fim. Muita gente chorou, muita gente esperneou, poucas pessoas ficaram felizes. Mas vamos ao Até porque não era, esse era o objetivo, não deixar as pessoas felizes. Algumas pessoas levantaram e bateram palmos. Então, não, velho, quando a gente chegar nesse pedaço, eu vou falar, cara. A cena aconteceu e eu levantei e falei, velho, brilhante. Então vamos lá. Primeira coisa, antes de tudo, algumas considerações entre seriado e quadrinhos. Afinal de contas, o programa é quadrinhos, o WandaVision vem dos quadrinhos, então algumas considerações sobre personagens, sobre roteiro e Escambau 4, uniformes e Escambau 4. Eu posso começar? Manda. Vai lá. Eu gostei muito de como a série adaptou personagens e situações, etc, etc, etc. Né? Eles mudaram algumas coisas e por alguns motivos óbvios, outros por uma questão de narrativa. Eu acho que não fez eles não fizeram nenhuma alteração, pelo menos a meu ver, que não fosse interessante, sabe? Então, assim, de uma forma geral... E que estragou. Assim, nenhuma dessas alterações que eles fizeram em WandaVision é uma coisa que assim, você fala assim, pô, estragou o personagem, ou estragou o arco. Eles fizeram mudanças e fizeram concessões, eu achei interessante, né? Por exemplo, a Agatha, né? No caso, eles mudaram bastante ela de como ela é nos quadrinhos, mas eu acho que isso não foi nenhuma perda, muito pelo contrário, até porque a personagem dos quadrinhos ela nunca foi. Ninguém se lembra assim fortemente dela, né? Então, assim. Discordo! Não, assim, a gente que é velho se lembra, né? Mas eu acho mais assim, mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. Ninguém assim tem aquela coisa assim, meu Deus, essa personagem não pode ser alterada. Muito pelo contrário. Então, a meu ver, o saldo final foi muito positivo. Eu tenho algumas coisas a mais a comentar, mas vamos por aí. Zé? Não, assim. Eu gostei muito. Eu sempre deixei muito claro, muito pública a minha revolta com como eles adaptaram a Wanda pro MCU. Então eu gostei que eles trouxeram um pouco mais, né, dela, do que ela é nos quadrinhos pro MCU, com questão de poderes, uma série de coisas que são características dela, do quadrinho. Brilhantemente, acho muito legal estar errado nesse sentido, que, né, provavelmente a gente vai falar no próximo bloco, né, a minha aposta sobre o porquê dela ter mudado o rol de poderes dela se deu errado. Então, achei bem legal. O Visão é o Visão. Cara, assim, quem viu aquela cena, o episódio final e lê quadrinhos, olha aquilo ali, velho, fala assim, aquilo é uma cena clássica do Visão. Aquela resolução das coisas é muito característico do personagem, ficou muito legal. Eles trouxeram essas coisas assim, das quais você olha e identifica os personagens ali, mesmo a Agatha, que eles mudaram bastante, mas você olha ali e você ainda identifica bastante a personagem, né, dos quadrinhos ainda ali, apesar de eles terem modificado algumas coisas dela, mas você ainda identifica o personagem. E outras coisas, assim, o Pietro, o Ivan... esqueci o nome do ator agora. Ivan Peters. O Ivan Peters, né, ele, ao longo da série, ele pega algumas coisas que são bem características de velocistas
Eles meteram um pezinho na DC, né? Mas o Mercúrio, pegaram um pouquinho do Mercúrio também, né, nessa característica dele, né? Buscaram bastante ele dos filmes da Fox, né? Mas ficou interessante, ficou legal, né? Então, assim, as adaptações ficaram bem legais e os arcos também, né? As referências são bem claras e você consegue identificar bastante dos arcos, né? Bastante das coisas. Então tem muito fanservice, tem muita referência, tem muita coisinha, né? É o que eu sempre indico para todo mundo. Essa não é uma série de maratonar. As pessoas estão falando, Disney podia jogar todos os episódios tudo de uma vez. Velho, se você fizer isso, você vai estragar a sua experiência. Essa é uma série que você tem que, pelo menos a partir do 4º episódio, você tem que assistir, parar um pouco, dar aí umas 2, 3 horas para absorver tudo que você viu, talvez olhar de novo, ver o episódio de novo, né? E depois passar para o próximo. Eu acredito que se eles jogassem todos os episódios de uma vez e eu sentasse e visse e matasse tudo num dia, eu ia perder muito da experiência que a gente teve ao longo de todas essas semanas vendo o WandaVision. Zé, aí minha vez de meter a porrada. Eu tava gostando da Agatha até o momento final. Eu e Samuel, a gente teve a mesma sensação de que pra gente estragaram uma personagem que poderia render muito mais. Pra mim, eu acho que a Agatha foi a grande decepção, disparado. E o que eu achei muito legal é, como você falou, é o festival de referências. E uma coisa que teve gente que comentou comigo. Eu vou maratonar. Eu falei, cara, são 6 horas. Pegando tudo, são 6 horas. Você vai ver por ver. Porque ele é muito intrincado. Concordo plenamente quando você diz que você tem que parar. E o bom de você ver o WandaVision é você ver com alguém que conhece quadrinhos e conhece o MCU. Você assistir um episódio, depois entender um pouco das referências, porque ele tem várias, né? E tentar e absorver bem, né, as mensagens que ele está passando. Sem dúvida. E porque nem tudo ele se auto-explica, né? Por exemplo, as propagandas. Não tem explicação, mas tem explicação se você entende todo o contexto. Então você tem que parar um pouquinho, né? Para ver tudo, as coisas que vão acontecendo, para pegar todas as referências dos episódios, pegar todas as pistas que vão sendo jogadas ao longo, até para que a experiência fique legal, né? E rapidamente sobre uma personagem que aparece no Capitã Marvel e agora ela tem um plot maravilhoso que é a Photon. Monica Rambeau. Ou Rainbow. Monica Rambeau, que ela, na verdade, assim, o seriado é sobre a Wanda, né? Então, agora, eles só deram ela os poderes, explicaram um pouco da origem dela, né? Contextualizaram a origem dela, e é interessante porque meio que funciona como uma história de origem para ela, mas não é sobre ela, né? Então, assim, eu achei interessante porque quando a gente finalmente vê ela em algum outro filme, seja Capitã Marvel 2 ou qualquer outro, isso já tirou do caminho, né? Pronto, a gente já tem a origem dela, já tá tudo resolvido, tá beleza. Tu não gostou, Zé? Não, assim, você falou que a plot dela é maravilhosa e tudo mais. Assim, rapidinho, quando a gente quer maravilhosa, porque o modo como eu acho que algumas coisas dessa série, a gente estava até conversando com o Samuel, que alguns personagens eles são lembrados e depois esquecidos. Normal, como qualquer seriado. Eu vi um. E eu acho que ela sofre um pouquinho disso, mas eu gostei muito da personagem. Talvez porque eu gosto da Photon. Né, eu vi uma dualidade, uma amiga que quando eu li esse texto e revi
essas coisas sobre esse olhar, faz algum sentido, né? A Wanda, ela é muito aquele luto real, né? Sim, com certeza. Ela sofre e tudo mais, etc. A Mônica, ela passa muito aquele luto que as pessoas querem que você tenha, do engole isso e toca a sua vida, saca? Ela não tem esse luto da mãe dela, eles não mostram isso. Ela é muito aquela coisa que as pessoas, em determinado momento, quando você passa por um processo de luto e tudo mais, elas querem que você seja, que você volte a ser aquela pessoa que você era, que você ignore tudo que tá se passando, que você toca a sua vida para frente, sabe? Existem poucos momentos assim onde a Mônica, ela externa muito essa dor que ela passou de perder a mãe para um câncer, de não estar lá porque ela tomou o Blink, né, de toda essa luta que vai tendo, e quem já perdeu uma pessoa por câncer sabe tanto que isso é desgastante pra gente, a gente vê a pessoa definhar na nossa frente, né? E então ela é muito aquela pessoa que toca para frente, saca? Ela não chora a perda da mãe, mesmo que muitas pessoas, o próprio diretor... Ela não tem como chorar a perda dos pais, né? E isso é uma coisa que é deixado muito claro. Eles não têm como chorar a perda dos pais. Né? O próprio diretor, algumas coisas jogam isso muito na cara dela, assim, do tipo, velho, sua mãe morreu, não sei, e você não tava lá, e não sei o quê. E ela tá lá, impassível, assim, feita uma estátua, e segue a parada, né? Segue o plot. Né? Enquanto a Wanda faz o que ela faz, saca? Ela cria um mundo pra lidar com o fato de que ela teve que matar o Visão e não serviu de nada, saca? Ela cria tudo aquilo ali por conta do luto. E eu acho muito legal aquela cena final das duas, onde a Mônica vira e fala assim, olha, eu te entendo, porque se eu tivesse todo o seu poder, eu faria a mesma coisa. Eu traria minha mãe de volta. Ok, então, fechando o primeiro bloco, 2 músicas de feiticeiros, feiticeiras, e daqui a pouco a gente volta. Várias realidades em uma só utopia. 98,1 FM, Utopia. Muito bem, voltando para o segundo bloco de WandaVision parte 2 com Zé, Zander e Edson. Perguntazinha maravilhosa. Um chute seu que deu completamente errado. O que eles pretendiam fazer com Pietro. Eu achei que fosse para um outro caminho e assim, eu me decepcionei um pouco, não vou falar, não vou mentir, mas eu achei que a solução no final acabou sendo a melhor. Porque talvez se eles tivessem ido no caminho de apresentar mutantes, X-Men, talvez não tivesse sido tão interessante, sabe? Talvez tivesse ido por um caminho, assim, aberto mais uma porta, sabe? E a série não seria sobre a Wanda. Zé. Talvez, assim, é o meu chute, assim, eu errei semi-errando, né? Não é semi-errando, não. Você tem que falar um chute que você errou completamente, assim. Algo assim. Que eu tô pensando, assim, o que eu realmente chutei, assim, falei assim... Tá bom, então eu posso falar o meu? Fala que eu vou pensando aqui. O meu, eu falei que eu não queria que acontecesse. Ainda bem que não aconteceu, mas eu falei que poderia acontecer. Assim, foi um chute porque eu disse, eu não quero que apareça ninguém olhando pra Wanda e falando, oi, eu vim te resgatar, eu vim te salvar. Que fosse um estranho, que fosse um Richard, que fosse um Magneto, ou mesmo um Professor Xavier. Mas ao mesmo tempo eu falei, isso vai acontecer, velho. Isso vai chegar uma hora que alguém vai aparecer, vai dizer, minha filha, eu vim te salvar. Menina, vem que eu vou te ensinar as coisas.
E eu fiquei muito feliz de ver que isso não aconteceu em momento algum. Nossa, isso foi uma coisa que a gente tava. Eu fiquei pensando sobre isso. Cara, será que vai aparecer? Mas aí não faria sentido, ia soar tão falso, sabe? E eu também tava torcendo para que isso não acontecesse, sabe? E até por conta cara foi muito- da queda da Vingadores a Queda e na Casa de Mutantes, Sim, House of M. Uhum. Que nesses dois casos dos quadrinhos eu tava com medo terrível de fazerem isso. E assim, mas eu acho que eu até comentei. Gente, isso pode acontecer. Mas eu fiquei feliz de não acontecer. Eu fiquei muito feliz. sim. Nossa, foi bom demais. Mas acho que a melhor coisa no final foi que ele respeitou toda essa jornada que a gente tá vivenciando, sabe? E ele manteve a dureza dela, sabe? O final é muito. Cara, eu fiquei muito surpreso com quão triste e emocional tava sendo o final, sabe? Agora deixa o Zé. Tá, cara, pra mim, assim, é o que eu ia falar. Eu, talvez seja o meu maior erro, né, que é a questão das pedras do infinito, né, que eu achei que, de alguma forma, eles iam reformular ou trazer as pedras do infinito de volta, e que não foi bem exatamente isso. Mas eles deixam uma pistinha no episódio final sobre isso, que eles podem vir a explorar ou não. Sim, eu acho interessante porque assim, eles não mencionam as pedras do infinito diretamente, eles não mencionam, em nenhum momento falam do retorno delas, mas eles dão a entender, mas eles, né, eles falam do impacto que a Joia da Mente teve na Wanda e no Visão também, né? E a questão do. Né, é um spoiler, velho. É a questão do. Aquele diálogo que o Visão faz com a Wanda quando ele pergunta pra ela o que ele é. Né, Nossa, quando que ela filho responde. cara. Quando ela responde, saca? Então, ele abre uma brecha, ele abre uma porta para a questão das joias. Mas não é exatamente uma porta, né? Mas, Na É uma verdade, possibilidade, né? o que ele faz ali é relembrar, né, que elas estão, que ela faz parte da vida da Wanda, né? uhum. Agora. Ah, outra coisa também que eu errei muito é porque eu achei que no final todo mundo ia ficar feliz e contente numa casinha no campo, vivendo uma realidade paralela. Você acertou na casinha no campo. Aliás, eu Um, tava vendo um vídeo sim, que sugere que ali é Sokovia, né? Eu achei bem sim, interessante. Eu gostei sim, dessa. tem toda a cara de que aquilo ali é onde nasceram, onde apareceu pela primeira vez os dois na origem, né? Na cronologia Marvel. Não, Um ponto que. eu não sei se é exatamente Sokovia, Zander, porque Não, eu não tô. Eu tô quando dizendo assim, ela peraí, Zé quando Paulo, só. vai lá. Eu tô dizendo assim, que eu vi um vídeo que ele sugere, né? Ele dá essa ideia de que ele sugere que pode ser Sokovia. Eu gostei dessa ideia porque, assim, faria muito sentido a Wanda ter ido voltado para casa dela, para o país dela, né? Para a nação de onde ela veio, para poder recuperar, né? Assim mesmo, de repente se reencontrar. Então, assim, eu tô dizendo. É muito comum essas. Em algumas regiões, entre lá mais ou menos sul, sudeste, né, da Europa, esses lugares onde as pessoas têm casas de madeira perto de lagos e meio no nada, Com uma assim, montanha perto? Uhum. perto de montanhas e tudo mais. Então faria muito, muito sentido ela ter voltado lá. É Sokovia? Não sei, eles não falam onde é que ela tá, né? Mas eu achei essa uma ideia interessante. Para mim, a meu ver, faz sentido. Sim, eu gostei da referência, porque quando eles botam a câmera para dentro da cabana, a, o interior lembra muito aquela lojinha que o estranho faz tem o primeiro treinamento, Uhum. que ela é maior por dentro do que ela aparenta ser por fora, né? Tem mais espaços por dentro e tudo mais. Ela não ser exatamente, ela ser um local, mas aquele local ali ele dá acesso
a uma outra dimensão, a uma outra realidade, né? Agora, uma cena, uma ideia, uma teoria que vocês acertaram e vocês ficaram tristes porque acertaram. Eu não fiquei triste com nenhuma teoria assim que eu acertei, sabe? Até porque eu não acertei quase nada em termos de teoria. Mas, Que mas, triste. mas uma coisa que eu tava torcendo e aconteceu mais ou menos como eu gostei, como eu meio que tava querendo ver, foi o Visão Branco se tornar um indício de que ele vai ser aquele Visão o Visão Branco dos quadrinhos, né? Assim, ele dá uma ensaiada nesse sentido. E eu gostei bastante disso, sabe, desse final. O que eu gostei muito foi. O Zé já tinha comentado sobre isso, mas o modo como eles foram construindo os poderes dela. Que para mim matou aquela ideia que a gente estava com aquela sensação inicial dela ser uma segunda Fênix, uma segunda Jean Grey. E, cara, achei muito perfeito a ideia de deixar a personagem a feiticeira como ela é. Isso pra mim foi. A gente já tinha conversado sobre isso também, né, Zé? De que a gente gosta da Sim. Feiticeira Escarlate, ela, e não a Feiticeira Escarlate Jean Grey. Então, Com pra mim, certeza. isso foi maravilhoso. Com certeza. Aliás, eu quero até comentar uma coisa sobre esse John Byrne branco, ou esse Visão Branco, Do John porque o Byrne? Érico. Eu já entendo do que eu tô falando, já entendo o que eu vou falar. O Érico Assis, ele que é um escritor, historiador de quadrinhos brasileiro, tem uma coluna no Omelete, enquanto isso nos quadrinhos, e ele fala que WandaVision ele é basicamente uma história do John Byrne, clássica dos quadrinhos, e eu concordo. Cara, eu lendo o texto foi muito isso. E o Visão Branco, né, como a gente viu, ele foi criado pelo Byrne, né, com um visual muito mais limpo, muito mais clean, e até hoje eu considero esse um dos visuais mais legais dos quadrinhos, que é um visual super simples, minimalista, e eu gostei demais que eles trouxeram ele, sabe, essa versão, e eu concordo muito com o Érico Assis, sabe, porque assim, é uma versão do Visão, assim, essa WandaVision, ela é das melhores histórias do John Byrne na época em que ele fazia, naquele meados dos anos 80, em que ele só fez, assim, tudo que ele fazia era bom. Tudo, assim, o cara, aquele miolo lá dos anos 80. Vamos lá. Seu chute que deu certo. E que não me deixou muito feliz. A gente já comentou isso ontem, né? Que é o que eu falei, cara, pra mim foi a hora que eu levantei e aplaudi de pé, né? Que é a questão dos gêmeos. Eu me senti. Aquela cena final ali, no finalzinho, eu me senti de novo vendo Rogue One, onde você tá na praia. Aquilo foi terrível, né, cara? Ô, Zander, deixa ele falar. Que você tá na praia e tá vindo o raio da Estrela da Morte vindo, e você fala assim, cara, a Disney não faz isso. Eles vão embarcar numa nave e vão sair dali. Vai aparecer alguma coisa e vai puxar esses dois, sabe? Vai rolar alguma coisa assim extraordinária. E o raio passa. E você fica olhando assim, você fala assim, nossa, velho, o caminho lógico era esse. Eu sei que é isso, sabe? Eu assisti o episódio 4, eu sei que ninguém sobrevive àquela missão, mas você espera que aqueles dois sobrevivam, sabe? Você sabe que a Disney não faz isso, então você torce para que aquilo não aconteça. E a cena ela acontece de novo, assim, você vai vendo aquilo ali e você fala assim, velho, a Disney não faz isso, velho. A Disney não, sabe, não acontece dessa forma. A hora que ela dá aquele beijo de boa noite assim e desce, velho, aquilo te devasta, assim, no sentido de que você começa a olhar para aquela fotografia que eles fizeram, aquele enquadramento de só mostrar a janela e o negócio vindo, velho. Ficou muito perfeito, velho. Ficou triste, muito. né, cara? É muito assim, você olha assim e fala assim, cara, a Disney não faz isso.
E aí fizeram, né, cara? Achei muito legal isso. E você levanta e fala assim, puta que pariu, velho, caralho, você fez isso, mano. Aliás, tem uma coisa que eu achei muito legal, quando a Wanda abre o Rex, né, e o Visão começa a meio que se desfazer, né, não só ele, mas não vamos entrar muito em spoiler. O jeito como ele está se desfazendo lembrou muito a famosa capa do House of M, da Wanda, né, se desfazendo também. E aquilo para mim foi aquele momento ali que ele tá se desfazendo aos poucos, né, em pedaços, pixels, entre aspas, né? Cara, aquilo foi muito doloroso de assistir também. Porque eu tava sentindo, ela tava muito dor, cara, ela tava botando muita dor para fora e para dentro ao mesmo tempo. Tava muito tenso aquilo. E é aquela dualidade, né, do tipo, então, eu abro e deixo as pessoas ir embora, ou eu fecho e mantenho tudo que eu construí. E a gente para. Próximo bloco a gente volta com as considerações finais de cada um dos três, que eu sei que vai demorar muito isso. Continue com a nossa programação, mais 2 músicas de feiticeiros, daqui a pouco a gente volta. Utopia não é faz de conta, ela é real e também virtual. Acesse de qualquer lugar utopia.dissonante.org. Terceiro e último bloco do programa Quadrinhos de hoje, o WandaVision Parte 2 com Zé Paulo, Zander e o Edson. Vamos para a cereja do bolo de WandaVision. Uma cena que você não gostou de jeito nenhum. Então, posso começar? Manda. Beleza. Eu acho que a cena que eu... A única coisa que eu não gostei... Na verdade, teve 2 coisas que eu não gostei. Mas primeiro, eu não fiquei muito satisfeito com o Hayward no final. Eu achei que ele era um personagem que estava sendo muito interessante, complexo, e de repente eles reduziram ele para o vilão da vez. E eu também não. Eu já falei isso no começo, eu também não gostei muito de como eles resolveram a questão do Pietro. Mas eu entendo que foi uma coisa meio meta, mais e uma brincadeira, entre aspas, com os fãs. Não impede eles de retomarem depois, né? Mas foi isso, foram as 2 coisas que eu não gostei, assim. Acho que, mas esses foram os 2 momentos que eu menos gostei da série. De resto, Cara, eu vou na cena Pietro, Mônica, assim, a gente tava, no nosso grupo a gente tava falando sobre isso, a expectativa da luta entre os velocistas e tudo mais. Cara, a resolução da cena pra mim ela é muito. Ela é muito sem sentido. Sabe? Eu concordo. Ela se resolve de uma forma muito besta, assim. Né? Valeria uma ceninha mais legal ali. Né? Eu acho que a cena não se resolveu bem. Né? O começo da cena até ficou legal, até o peteleco ali ficou legal, mas assim, o jeito com que ela resolve, ele não faz sentido nenhum, assim, eu comentei também. Eu entendi que foi uma parada mais meta, assim, mas eu não gostei, não. Edson. A Darcy, ela tem uma apresentação muito legal, ela ganha uma força muito legal, uma apresentação, quando o X expande, você vê que ela tá dentro daquela loucura toda, e de repente ela some. Ela fica 2 episódios dirigindo a porra de um furgãozinho em West End. Caramba, meu! Que chato! Aí ela aparece no final assim, oi! Bem isso. Foi outra coisa, foi uma das coisas que eu também que eu não me decepcionei um pouco. Mas no final... outra coisa que eu me decepcionei foi com o exército. Aquela força armada pronta pra descer a porrada e sair dando tiro pra todos os lados. E, cara, não teve um tiro. Não que eu quisesse a ideia do tiro, não é nem isso.
Mas é que assim, você tem todo um exército pronto, uma equipe especial armada até a medula da óssea dos cabelos. Pra nada. Sim. Não, assim, pra nada, assim. Pra nada. Pra nada. Pra nada. No final acabou sendo nada. É. E aí, vamos lá, uma cena que vocês gostaram. Zé, vai. Vai, Zé. Cara, cena que eu gostei, eu posso resumir ela assim, barco de Teseu. Sem graça. Saca? Nossa, não, eu cantei aquela pedra, saca? Quando ele aparece no final do episódio 8, eu cantei a pedra que ia acontecer dessa forma, né? E assim, a resolução, ela é perfeita, velho. Ela ficou muito bem feita. Muito, Aliás, muito eu legal. vou colocar aqui, né, correndo o risco de dar mais spoiler, mas, porra, já foi todo spoilerada mesmo. As duas resoluções no final acabaram sendo muito mais sobre inteligência do que sobre força física, né? E eu achei isso muito, muito legal. Cara, mas o barco de Teseu, na hora em que eu tava vendo com o Samuel, eu gritei. Fantástico! Cara, eu gritei naquela fase, naquele momento. Até porque os meus alunos que talvez se lembrem das minhas aulas, quase todo ano, para uma das turmas, eu trago o paradoxo do Teseu. Sim. Eu adoro aquele paradoxo. Para mim ele é maravilhoso. Eu acho legal que, para poder reforçar a ideia de que aquela é uma batalha de intelectos, eles estão dentro de uma biblioteca, né? Sim. Eu achei aquilo. Uma biblioteca. Eu achei essa sacada assim muito, muito bem, muito genial, sabe? Muito bem elaborada. E o seu momento grandioso, Zander? Cara, então, já que vocês já mencionaram o Barco de Teseu, que foi um grande momento, né? Eu vou dizer que foi um momento que a Feiticeira Escarlate se mostra, assim, aparece como na forma final, sabe? E aquele momento, cara, aquilo ali, cara, eu tava, agora vai, tu é deusa, sabe? Tá lá, deusa, força poderosa do caos, velho. Aquele momento para mim foi um momento muito, muito, muito bacana, sabe? Eu gostei demais daquela cena. Agora vamos entrar em alguns pequenos detalhezinhos que nos desagrada. Eu tenho Edson, tá, a gente pulou o barco de Teseu, mas falta você falar a sua cena. Cara, minha cena falei, o Zander falou. Aí é que tá. A minha cena é o barco de Teseu, disparado. Mas eu tenho um detalhezinho que aí eu vou entrando já numa problemática que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora até o final do programa. Eu não sei se é a Marvel, eu não sei se é a Disney, mas eu acho que a Marvel ela tem um problema com consequências. É bem claro isso, que eles têm... Muitas vezes os heróis eles não sofrem consequências. E dessa vez, quase teve... na hora em que a Wanda chega e diz: eu peço perdão porque eu errei, eu tava quase assim... Foi aquele momento que eu falei, eu e Samuel, finalmente a Marvel vai aceitar e ela vai sofrer as consequências do que ela fez. Agora é a hora para ela baixar a cabeça e ouvir e ser responsabilizada. Não. Presa? Não deveria nem ser presa. Conviver com as pessoas de West End e sofrer as consequências. Westview, desculpa. Westview. E sofrer as consequências do você maltratou a gente. Você teve uma ideia para resolver o teu problema, só que a gente sofreu com isso. Mas ela tem, ela tem. Só que aquele negócio do... Gente, desculpa, foi mal, me perdoa. Perdão pelo vacilo. Não sei. Eu vou citar duas coisas, assim, pra mim é pura consequência, né? É o Tratado de Sokovia, sabe? Ele é todo consequência e assim, ele é muito bem trabalhado do fato de, velho, os heróis fazem as coisas e eles pagam por isso, sabe? É a velha coisa do acho que é no Marvel vs DC, eu não lembro,
tem um quadrinho em que o Mercúrio vai para o universo DC e a coisa que ele mais gosta é o fato de que lá eles são ovacionados, né? Lá eles têm a questão do herói e tudo. Existe o museu. É o Liga vs Vingadores. Liga versus Vingadores. Existe museu do. Então, assim, existe museu do Flash. A Marvel tem disso, velho. De tipo, velho, você faz coisas, mas a gente não gosta muito de vocês, porque vocês causam danos, vocês causam estragos. Sempre rola uma coisa disso e o tratado tá ali. Assim, todo mundo tá lá meio que bem na merda, tá todo mundo lá na merda, assim, sabe? Primeiro depois quando volta de todas as pessoas, depois com essa história da Wanda, que foca com todo mundo, e tá todo mundo assim, olhando pra ela, como se ela fosse, assim, ela é uma outcast, ela tem que sair dali. É o lugar onde eles compraram terreno para poder para poder ir ficar quieto, e agora ela não pode ficar lá, saca? Aquele lugar que deveria ter que vai ter para sempre um significado absurdo para ela nunca mais pode voltar. Né? Então, para mim, isso é uma consequência. Eu acho interessante que a única pessoa que chega e fala, eu te entendo, é a Mônica, que é uma pessoa que ainda está passando por um processo de luto que ela também não conseguiu resolver ainda. Muito bem. Para terminar, a personagem mais amada, odiada, distorcida, Agatha Harkness ou Agnes? Cara, a vilã, assim, nos quadrinhos, ela não é vilã, né? E eles fizeram dela uma vilã, que eu achei uma ideia espetacular, sabe? E cara, foi minha vilã favorita até agora da Marvel, assim, sabe? Em termos de apresentação e de como ela age, sabe? É a melhor música da série. É isso, cara. Eu gostei demais dela. Teve gente falando assim, porque no final ela não. A motivação dela, não sei o que, mas a motivação dela era justamente a Wanda. Ela queria aquele poder que a Wanda tinha. Ela percebeu aquele superpoder, aquela parada que, como ela fala, magia no piloto automático. E ela quer aquilo pra ela, porque é isso que ela faz, ela absorve os poderes dos outros. Pois é, cara, Zander, é exatamente isso que eu não gostei, que eu achei, pra mim ela virou a vilã cartunesca, caricata de Ever, de sempre. Eu não senti isso. É engraçado, eu não percebi isso. Pra mim, eu falei isso com o Edson antes, né? Assim, a gente tem uma construção da Agatha, especialmente no episódio 7 e no episódio 8, né? Que você vê que assim, ela é muito mais do que uma simples vilã, né? Poder e não sei o que. Existe toda uma construção dela que eu acho que ela se perde um pouquinho no episódio 9, transformando aquilo numa pancadaria simples. Eu nem vi pancadaria simples, sabe? Né? Ela tá querendo. Ela na verdade, ela fica forçando a Wanda a usar os poderes para que ela possa absorver, né? Eu acho que exatamente isso. Eu acho assim, para mim, o grande problema ali é que essa cena da luta e tudo mais, ela meio que pegou um pouco de tempo de tela pra gente ver a aceitação da Wanda, que pra mim ia ser muito mais legal, né? De que você entender aquele final ali, de que ela realmente aceitou a morte do Visão, sabe? Que é o final do processo mental dela ali, aquele 8º episódio onde ela toma toda a consciência da coisa, onde ela toma ela entende o caminho que ela chegou até ali, ela chega no finalzinho do luto dela. Eu queria ver uma aceitação um pouquinho maior. A gente sabe que rola, né? Até porque como a coisa finaliza depois daquilo, né? Ela faz aquela transformação e vai com Visão, e pela fala dela com Visão, você já vê que ela aceitou como as coisas deveriam terminar,
né? Mas eu queria ver a Agnes guiando ela nesse finalzinho, em vez de simplesmente uma troca toma magia aqui, toma magia ali, não sei o que, e aquela cena e aqueles negócios no X que ficou muito legal, ficou muito bem bolado, né? Um revés bem interessante. Mas eu acredito que aquilo ali poderia ter um pouquinho menos de tela e um finalzinho ali, um último diálogo da Agnes com a Wanda, para que a gente, pela Agnes, pegasse esse último final de que ela aceitou, né, que o Visão tem que morrer, que tudo aconteceu, né, ela finalizou o luto dela. As 5 fases do luto termina com aquele momento, mas é como eu falo, Zander, ela virou uma vilã cartunesca. Ela virou aquilo que a gente viu nos anos 80. Eu acho muito triste, por esse lado, olhar para um Thanos, olhar para um Killmonger, ou mesmo um Dormammu, e ver que eles criaram vilões muito legais, estruturados, olhar para Agnes e ver que ela está se tornando uma vilã fantástica e cair na ideia de poder. Eu quero poder. Eu quero ser o poder porque é legal. Não, Isso ela quer que... porque ela entendeu que ela podia ter muito mais que ela já tinha. Não, entendeu? sim, mas a ideia a ideia do poder pelo poder. Não, ela não quer o poder porque é legal. Ela quer o poder porque ela vê que a Wanda não sabe o que tá fazendo e ela sabe. Não, quando eu falo que ela quer o poder porque é legal, porque a estrutura que fizeram, que montaram, é que ela quer poder para ser algo maior e tudo mais. Mas, cara, tem tanta coisa que você pode fazer. Você pode pegar aquela personagem e transformar ela em coisas. Só mais o poder. Só. Eu acho que, pra mim, o que me decepcionou muito nela foi essa estrutura. Cara, pra mim foi justamente o contrário. Sabe o que é curioso? Que eu tava comentando outro dia até no post do James, no desenho que ele fez. Eu meio que sinto falta, às vezes, eu tenho sentido muita falta, bastante, do vilão que, assim, a maldade dele é porque ele é realmente mal, sabe? Ele nasceu mal, ele aprendeu que ser mal é o que dá certo pro mundo, e, cara, ele não tem problemas em ser uma pessoa má, assim, sabe? Do ponto de vista dele, aquilo que ele tá fazendo é plenamente justificado, porque é como funciona, é como as coisas são, e o que ele é mais importante. Aí a gente volta a 1940, 1950, talvez até 60, no máximo. A gente tá pegando, cara, assim, mas é que a gente tem uma estrutura hoje de vilania que eu acho que vai muito além. Assim, Deixa eu terminar de falar. Tá? Mas é que tá, você tá colocando. Ok, eu entendo e eu concordo plenamente que você criar vilões, personagens com uma história mais aprofundada, isso do ponto de vista narrativo, não é apenas bom, como também importante. Mas, cara, olha para o mundo real, olha para as pessoas que estão na presidência, sabe? A gente tem uma pessoa que é má porque ela aprendeu que ser má é bom. Zander, mas é que tá. Se eu vejo um Coringa assim, eu não me preocupo. Se eu vejo uma história do Coringa nessa vilania, ok. Mas você pega um personagem que ela dá uma ideia e depois ela descamba pra isso, olha aí, pô. Pra mim, sinceramente, destruíram a personagem. E o final dela foi isso também. Mataram ela. Eu não senti isso, mas tudo bem, não vou. Se você tá. Eu não vou. Eu ainda continuo dizendo que eu não senti isso. Sabe? Para mim, o final dela foi aquilo que a personagem estava entregando, sabe? Ela tava. Era aquilo que ela se propunha ser. Tá ok. Gente, terminamos mais um programa Quadrinhos. Um grande abraço a todos. Dá um tchau, Zé. Tchau, valeu. Foi um super programa, me amarrei. Né? Espero que a gente possa gravar bem mais, falar muito mais sobre WandaVision, falar sobre Falcão e
sobre É mesmo, né? outras Falcão tá coisas. vindo. Falcão tá vindo. Dá um tchau, Zander. Falcão chegando voando. Enfim. Tchau, Zander. Tchau, Edson. Tchau, Zé. Até a próxima, enfim. Continuem com a programação da Rádio Utopia para aqueles que ouvem pelos streamings da vida. Como eu sempre digo, vai ver sua vida.